Olá meus amigos, tudo bem? Luiz Leão do seu La Escuela FC. Vamos aqui mais uma vez, papo de boteco virtual. Estatística ganha jogo? Vamos lá, se estatística ganha jogo, porque esse jogo aí tende a ter um pouco da estatística ganhar jogo ou não. Até porque são 5 jogos que o Cruzeiro não consegue vencer. O Atlético Paranaense sempre foi um adversário difícil. Na verdade, esse confronto é meio que equilibrado, mesmo o Cruzeiro tendo uma leve vantagem quando joga em casa contra o Atlético Paranaense. E joga hoje em casa contra o Atlético Paranaense às 19 horas, um jogo que vai ser difícil para os dois lados. Até porque o Cruzeiro vinha de 2 vitórias consecutivas, 2 jogos em casa, 2 vitórias, ok. E aí sai para jogar fora contra o Bahia, sai vencendo a partida e aí tomou uma virada e foi goleado por 4-1 jogando na Arena Fonte Nova. Retorna para o Mineirão para jogar contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que vem de 3 jogos, 3 empates consecutivos, sendo os jogos empatados sempre no finalzinho do jogo. E aí perde Cuca. Cuca pediu para sair, teve problemas internos no vestiário, teve discussões com os jogadores, com o próprio presidente Petralha, e fica naquela lacuna. Cuca, algum diz que ele pessoas que querem interferir no trabalho, ele não aceita. Assim, são situações que a gente não sabe como é o extracampo que está sendo divulgado por ambos os lados, ou por Cuca, ou pelo presidente do Atlético Paranaense, que fez uma nota até fazendo duras críticas a Cuca, a pessoa Cuca. E teve ex-jogador de Cuca, falou que é um excelente treinador e como pessoa é um péssimo pessoa. Rapaz, é muito complicado. E Cuca sendo especulado para ser o treinador do Cruzeiro. Falaram que forçou a saída dele do Atlético Paranaense para ir treinar o Cruzeiro. Teve o nome ligado ao Cruzeiro. O Cuca vai desmente, fala que não é isso. Gente, é muito extracampo que envolve esse baita treinador Cuca. Cuca para mim é um dos melhores treinadores ainda do futebol brasileiro. Ele consegue armar o time, montar o time, jogar de forma compactada, defensivamente, ofensivamente. Cuca consegue enxergar o jogo com poucos técnicos hoje no futebol brasileiro conseguem. E ele sempre deixa o trabalho depois de ser executado. Em detalhe importante, não é que ele deixa o time na zona de rebaixamento. Por incrível que pareça, na sua maioria das vezes, time campeão. E não é campeão estadual não. Ou é campeão de uma Copa do Brasil, ou é campeão brasileiro. É impressionante como o Cuca não tem constância no trabalho. E isso tira ele de muitos trabalhos que ele poderia ter feito melhores do que já faz. Cuca é um treinador que entrega trabalho. É um treinador que entrega bom trabalho mesmo em qualquer time que vai treinar. Sendo que tem algo extra-campo em Cuca, ou personalidade, ninguém sabe explicar. Todo o trabalho que Cuca faz, que começa bem, ele larga. E é inexplicável. Foi isso com o Atlético Mineiro, foi isso com o Palmeiras. Ninguém consegue entender o sistema motivacional ou até mesmo psicológico de Cuca. Cuca tem parece que uma bipolaridade. A hora de estar bem no time, do nada ele para e acabou e o ciclo fechou. E foi assim no Atlético Mineiro também, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. E foi assim no Palmeiras também. E ele inicia um trabalho e termina do nada. Mais uma vez o avião passando, todo mundo já sabe que é papo de boteco, não para o papo. E esse jogo de hoje, como é que o Atlético Paranaense vai reagir sem Cuca? Se o problema era Cuca, que ele disse que não estava rendendo, os jogadores não estavam aceitando as suas orientações ou algo externo, o treinador interino hoje vai ter que dar a resposta em campo, os jogadores têm que dar a resposta em campo. E contrapartida do outro lado, cara, como é que o Cruzeiro vai reagir depois de ser goleado pelo Bahia? Depois de ter tomado 4-1 do Bahia. Vai jogar sem seu principal lateral esquerdo, o Balo, que foi expulso na partida. Então é um jogo interessantíssimo de um 5º colocado contra o 8º colocado. O Atlético Paranaense, o Cruzeiro vencendo o Atlético Paranaense, ele passa. E começa a assumir a 5ª colocação. Essa briga aí
No momento entre Atlético Paranaense e Cruzeiro é uma briga direta no momento pela vaga da Libertadores. Não consigo enxergar algo além disso. Eu não consigo enxergar um trabalho constante desse time brigar pelo título lá na frente. Mas eu consigo enxergar esses dois times ainda brigando pela vaga direta da Libertadores. Isso o Cruzeiro vai ter que manter dentro de casa o papel fator casa e vencer a partida. E se a estatística ganhar jogo, o Cruzeiro hoje seria favorito a ganhar a partida. Tem 4 vitórias a mais jogando em casa contra o Atlético Paranaense. Agora, dos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Atlético Paranaense e 3 empates. Então, o lado positivo é esse. O Atlético Paranaense não ganha, não perde para o Cruzeiro, tem 5 jogos. É um jogo interessante também porque na janela de transferência o Cruzeiro vai se reforçar e muito mesmo. Então o Cruzeiro se mantendo sempre ali entre os 5 primeiros, o Cruzeiro, ele pode sim brigar direto pela vaga da Libertadores, que no momento eu acho que ele ainda não briga pelo título. Eu acho que ele não tem esse trabalho ainda para dizer assim, ó, vai brigar pelo título. Não tem um elenco mais qualificado do que Flamengo, do que Palmeiras, do que o próprio Bahia que está no momento agora aí e do que o Botafogo. Mas o Cruzeiro ele vai se reforçar e quanto mais pontos ele vem fazer agora até abrir a janela, que já é para a semana, para o mês já, ele se reforça realmente. E aí quanto mais próximo entre o G5 ele ficar, mais interessante. E aí ele vencer hoje no Mineirão, ele dá um passo para isso. Já o Atlético Paranaense, que sempre fez um papel bom dentro de casa, vem de 2 empates seguidos dentro de casa pelo Brasileiros, Flamengo e Corinthians. Empatar com o Flamengo não é um resultado anormal, mas da forma que foi o empate, foi anormal. Pelos acréscimos dados pelo juiz, foi 10 minutos, naquela partida entre Flamengo, desequilibrou um pouco a atenção do Atlético Paranaense na partida. E aí levou o gol do empate no último lance. Isso aconteceu também contra o Botafogo. Ele vencia a partida contra o Botafogo fora de casa, tomou o gol nos últimos minutos do jogo. E aconteceu também com o Corinthians. Tomou o gol no último minuto da partida. O que acontece? Se você for pegar hoje a situação real, Flamengo, Botafogo e Corinthians, se você empatou essas duas partidas, o Atlético Paranaense, com o Flamengo e com o Botafogo, a gente pode dizer que é um resultado normal. Jogando dentro e fora de casa, você ganhar, empatar ou perder, porque são forças equilibrantes entre Atlético Paranaense e Botafogo. E, claro, o elenco melhor do Flamengo contra o Atlético Paranaense, sendo que o Flamengo está desfalcado. Então, pode ter considerado parte normal, porque o Flamengo vai tirar pontos de um time dentro e fora de casa. O anormal foi não ter vencido bem o Corinthians dentro de casa. O atual Corinthians dentro de casa. Não estou falando da camisa do Corinthians, que é pesadíssima. Eu estou falando do atual momento do Corinthians dentro de casa. Então você perdeu 2 pontos, ao invés de ter conseguido os 3. Então é um jogo muito bacana, muito interessante hoje. Eu quero ver. Esses 2 times precisam de reação. Um pela saída do técnico, que ao sair falou do elenco e do presidente. O presidente rebateu o Cuca. E o outro que vinha após uma goleada. Será que o Cruzeiro vai sentir essa goleada que tomou do Bahia? Então fica essa análise aí dos 2 times em como vai reagir. São 2 times que jogam futebol de velocidade, jogam para frente, não jogam para trás. O avião passando aqui. E a torcida do Cruzeiro tem que abraçar o Cruzeiro, tá? Porque não é pela derrota de 4-1 que vai deixar de abraçar o Cruzeiro nesse momento. Vai precisar muito mais ir abraçar o Cruzeiro agora do que foi contra o Fluminense. Tem que reagir. O Cruzeiro vencendo pode assumir a 5ª colocação a depender de alguns resultados. E o Atlético Paranaense vencendo, ele pode ir a 21 pontos e assumir até mesmo a 4ª colocação, a depender também do resultado que está na frente dele. Então, um jogo interessantíssimo. Favoritismo aí eu não consigo enxergar no momento. Mesmo o Cruzeiro jogando em casa, pela estatística, dá mais vitória para o Cruzeiro jogando em casa contra o Atlético Paranaense. Não consigo enxergar favorito nessa partida nesse momento. Há um equilíbrio técnico nessa partida aí. E os 2 times precisam reagir. E vou deixar um recado aqui.
para o excelente treinador Cuca. Cara, eu sou um admirador muito do seu trabalho, velho. Eu gosto muito quando você monta o time, faz o time jogar. Gosto mesmo. Mas você já tá numa idade, irmão, de ter já feito um trabalho melhor. Algo psicológico extra-campo. Porque todo time que você consegue amar joga futebol. Todo time que você trabalha com bastante tempo consegue títulos grandes, importantes, que é uma Copa do Brasil, que é um brasileiro, que ganhou até Libertadores. Mas tá complicado. Parece que ninguém vai conseguir mais investir em Cuca, nenhum time grande, porque sabe que depois do trabalho entregue vai ter problema com ele. E Cuca parece sim. Muita gente rotulava Diniz de treinador com tempo de entrada e saída já marcada. Não. Se tem um treinador que tem que ser rotulado assim, com data de saída marcada, infelizmente é Cuca. Por ele mesmo, não por trabalho negativo não. Quem trabalha, ele entrega. Ele sabe montar time, sabe ganhar título, é experiente, é vencedor, mas infelizmente é um cara que tem um problema muito sério no extracampo, que envolve não só a parte dele com o elenco, como também dirigente dos clubes que ele treina. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.